Bom dia, amigos e irmãos, tudo bem com vocês? Mais uma vez eu estou aqui para dar ao seu coração um recado de Deus, Que Deus possa te abençoar, uma visão que Deus me abriu, um conhecimento, uma sabedoria que Deus deu ao meu coração. Eu quero passar hoje esse conhecimento adiante, eu quero passar hoje esse conhecimento para você, em nome de Jesus. Aqui em João, capítulo 14, versículo 12, Jesus fala algo interessante, uma passagem, é um versículo muito conhecido. Ele fala o seguinte: na verdade vos digo, aquele que crê em mim, também farás as obras que eu faço, e as farás maiores do que esta, porque eu vou para meu Pai. Então Jesus disse: aquele que crê nele fará também as mesmas obras que ele. Eu estava esse dia meditando em uma palavra, eu cheguei ao ponto de que Jesus, em seu ministério, viveu 3 etapas. A primeira etapa, Jesus passou processo por processo, passo a passo. Na primeira etapa, Jesus ele foi batizado por João Batista nas águas. Depois, Jesus ele alcançou o Espírito Santo. E depois, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. No deserto, foi onde Jesus foi tentado, foi provado pelo diabo, foi tentado. Depois que ele foi tentado, em nenhuma das tentações, Jesus veio a cair. Depois que ele foi tentado e provado, agora sim ele saiu para curar, para libertar, para repreender os demônios. Agora sim Jesus iniciou ali o seu ministério. Ali foi o início do ministério de Jesus. Ele passou passo a passo, processo por processo, foi batizado, como nós temos que ser nas águas. Depois veio sobre ele o Espírito Santo. Depois foi tentado, foi provado e começou a curar e libertar. Depois de ser provado, depois de ser tentado, depois de se preparar no deserto, é claro. Segunda parte do ministério de Jesus, qual foi? Para mim foi a metade, foi o meio. Depois que o Senhor Jesus agora, depois de iniciar curando e libertando, foi agora ele começou a sofrer. Chegou a ser açoitado com chicote pelos romanos, foi açoitado com chicote, até ir até a cruz. Para mim esse foi a segunda parte do ministério de Jesus, foi o meio do seu ministério. E muitas vezes quando nós iniciamos vir à igreja empolgados, animados, mas começa a chegar o sofrimento, começa a chegar a dor, a dificuldade. Meu irmão, isso para nós é o meio, é a metade do caminho. Assim foi com Jesus. Jesus iniciou seu ministério curando e libertando, foi preparado. Chegou no meio do caminho, começou a vir a dificuldade. Jesus começou a ser açoitado pelos romanos, foi açoitado com um chicote, um chicote que cortava ali o seu corpo. Depois foi para a cruz, sofreu bastante no meio do caminho. E muitas vezes, meu irmão, no meio do caminho que nós começamos a sofrer. Muitas vezes é como uma pessoa quando ela casa toda feliz e empolgada, e de repente agora no meio do casamento começa a aparecer contritos, dificuldade, brigas, mas não podemos desistir. Nós temos que ficar firmes, Nós temos que ficar firmes. Por que Jesus, quando chegou no meio do caminho, ele não parou? Ele não desistiu? Porque Jesus, ele não andava pelo que via, ele não andava por aquilo que ele sentia, mas ele andava pela palavra. Foi o que diz em Marcos capítulo 4, quando Jesus fala que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, pela palavra, Jesus tinha força para seguir adiante. Quando veio o açoite, quando veio a cruz, Jesus tinha força para seguir adiante. Então, quando no seu casamento, no seu trabalho, parece que você está no meio do caminho, as coisas começaram a apertar, as coisas começaram a ficar difíceis, ou talvez no seu ministério, meu irmão, não desista, vá adiante. Não ande por aquilo que você vê, por aquilo que você sente, ao ponto de pensar, eu vou parar, vou desistir. Não, meu irmão, mas até o final. Para mim, qual que foi o final do ministério do Senhor Jesus? Foi quando ele ressuscitou, Ele ressuscitou, ele morreu naquela cruz, foi até o inferno, tirou do diabo a chave que dava ao diabo permissão para atuar em nossas vidas. Mas quando ele ressuscitou, ali foi o final do ministério de Jesus aqui nessa terra. Meu irmão, coloque no seu coração, no meio do caminho, quando chegar a dificuldade, a tempestade, não pare, mas foque na palavra que Deus deu ao teu coração. Vá até o final
É no final que está a tua bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém? Não desista, meu irmão, do seu ministério que Deus te deu. Não desista, meu irmão, da sua casa, da sua família, do seu casamento. Mas vá até o final em nome de Jesus. Faça como Jesus fez. Ele falou: se creres em mim, farás as mesmas obras que eu faço. Siga, meu irmão, Jesus passo a passo e você vai ser uma bênção. Deus abençoe. Fiquem todos com Deus. Um abração para todos.